Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento, eu me chamo Diácono Edilson, congrego em Tavares Granja, e neste momento nós estamos dando início à nossa aula de número 4, da classe Discipulado. E neste momento, trabalhando com o tema Sou Nova Criatura. A lição desta semana nos traz da mudança de vida que o próprio Jesus, nesse diálogo com Nicodemos, ele começa a mostrar sobre a questão do novo nascimento. E o texto base para nós darmos início nesta noite, ele encontra-se no livro de João, no capítulo 3, e discorre até o 16. Mas nós não vamos ler a lição aqui, porque vocês já leram a lição. Vocês querem ver conteúdo da lição. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre a questão do novo nascimento. Nicodemos, ele vai ter com Jesus à noite. À noite, porque esse Nicodemos era príncipe, né, dos judeus, ele era como fosse um líder da sinagoga, e ele vai ter com Jesus de noite. Alguns teólogos dizem que foi vergonha, mas eu percebo que foi fraqueza de fé, porque esse próprio Nicodemos foi o mesmo que foi questionar acerca de João Batista se ele era o Messias. Se você prestar bem atenção na história, você irá entender que ele já tinha interesse. Só que tinha vergonha. Às vezes nós costumamos nos prender por determinadas coisas simplesmente porque a gente está mais interessado no que o outro pensa, não no que nós pensamos. A gente está mais interessado em dar satisfação ao outro do que a gente pensa, né? E ele vai ter com Jesus de noite, uma questão de fraqueza de fé. Fraqueza mesmo, ele não queria admitir. Então nós vemos aqui que ele diz assim, e havia entre os fariseus, para a gente contextualizar, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre. Ele tinha convicção do que estava acontecendo. Ele sabia, porque ninguém fazia esses sinais se Deus não for com ele. O que é que ocorre? Aí Jesus começou a indagar, e eu vi, né? E ele disse: olha, necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos começa a interrogar e começa a fazer como pode uma pessoa sendo velho nascer de novo? Porque, na verdade, nós entendemos, o ser humano entende aquilo que é carnal. Mas Deus, o Senhor Jesus estava falando das coisas espirituais, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E não te maravilhe de eu ter te dito isso. Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Se você parar bem para analisar, a água é um símbolo do Espírito. E faz uma alusão ao batismo das águas, mas sobretudo porque nascer da vontade de Deus, nascer da nova mudança, da restauração, da regeneração. É isso que ele está se referindo. Quer dizer, Deus estava conciliando consigo mesmo o mundo. Então nós vemos aqui que o próprio Jesus estava procurando trazer em ênfase a questão da mudança. Porque se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus, porque o que nascido da carne é carne, o que nascido do Espírito é Espírito. Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, vocês que vivem a vida de vocês querem viver da vida como vocês querem. Quando o pecado entrou lá no princípio, lá no Bereshit, no princípio, né, foi o que aconteceu. O homem passou o que é dar ouvido. Porque Jesus Cristo estava trazendo o quê? Estava trazendo uma novidade. Que novidade seria isso? O Evangelho, a Evangelium, do latim, quer dizer, a boa notícia, a novidade, né? Porque se que eu faço novas todas as coisas. Oh, glória a Deus. Então nós vemos aqui que ele diz assim, que é nascido da carne é carne.
Disse, olha, Nicodemos. Mas Nicodemos faz o seguinte, no diálogo que Nicodemos vai ter com Jesus, no diálogo ele pergunta, mas eu posso voltar de novo ao ventre de minha mãe? Veja como as coisas estavam mudadas. Eles não estavam entendendo, eu posso voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Ele disse, não, olha, não te maravilho de eu ter te dito isso, mas nascido de carne é carne. Ele está dizendo o seguinte, olha, mesmo que fosse possível voltar ao ventre, mesmo que se você pudesse voltar a nascer de novo, se isso fosse possível, continuaria sendo carne, continuaria sendo nas mesmas condições. Você tem que nascer de algo que vem do alto, de algo que é Ele que estava trazendo, da água e do Espírito. Os costumes em Jerusalém, diz que as casas em Jerusalém, para você se contextualizar e você entender, eles sempre tinham um alpendre, e nesse alpendre, eles sempre em cima, o que nós chamamos aqui hoje de laje, uma laje, e o vento estava soprando, que vocês sabem disso, que o vento é um dos símbolos do Espírito. O vento sopra aonde quer. Com certeza o vento estava ali, e ouve-se a sua voz. Assim são os nascidos do Espírito, quer dizer, eles vivem guiados pela vontade de Deus. Porque quem é nascido da carne é carne. Então, o que é que a lição está trazendo para nós nessa semana? Ela está trazendo desse novo nascimento, dessa nova regeneração, que até então Nicodemos não entendia, dessa nova mudança, dessa regeneração, do ato da reconciliação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes a gente não entende. As pessoas costumam dizer que eu vou aceitar a Jesus. Eu não gosto muito dessa frase, eu vou aceitar a Jesus. Eu quero dizer que Jesus que lhe aceitou, porque você já foi escolhido desde a fundação do mundo. E as pessoas às vezes não entendem o que é que isso quer dizer. E a lição procura pontuar sobre o objetivo dessa lição é explicar a importância do novo nascimento, né, para aqueles que um dia vão entrar no reino dos céus. Refletir sobre a importância do novo nascimento para a nossa vida. Demonstrar que uma nova criatura não pode viver sob o domínio da carne. Esses são os objetivos para que nós venhamos entender o novo nascimento. O novo nascimento não é algo que é, aleluia, glória a Deus. É por isso que eu sempre reforço a questão de que não foi nós que o aceitamos, mas foi Ele que nos aceitou. Porque isso tem que ser provocado pelo Espírito de Deus. Não é a questão de uma vontade própria. Você vai entrar com o esforço, mas é o Espírito que vai trabalhar. Porque o vento sopra onde quer. Pneuma. O vento, ele sopra aonde quer e ouve-se a sua voz. A gente sabe que o vento existe, mas não sente ele. Mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito, que ou a mudança, são novidade de vida, crescimento espiritual. É isso que a lição está procurando mostrar para você, novo convertido. A questão dos velhos hábitos que precisam ser deixados para trás e fazer parte de sua nova natureza, revestido da nova natureza. O que é revestido? Revestido é tornar a vestir. Eu estou com essa roupa, mas se eu boto um paletó por cima, eu estou revestido. Quer dizer, tornou-se a vestir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero ser bem sucinto, né? Por que o novo nascimento? A lição está procurando mostrar por que o novo nascimento, por que a necessidade. O próprio Jesus foi claro, se Nicodemos, você precisa entender por que precisa nascer, não, para ver o reino de Deus, para um dia estar com Deus. Porque se não houver mudança, se não houver a mudança de hábito, se não houver mudança de atitude, você não tem como. Porque que nascido de carne é carne, que nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhe de eu ter te dito isso. Importante é nascer de novo. Nascer, quando ele fala, diz, olha, tu és mestre em Jerusalém, e não entende isso, porque todo bom mestre em Jerusalém tinha que entender que água, vento, estava relacionado com o Espírito. Ele disse, tu és mestre em Jerusalém, tu não entende essas mínimas coisas? Quanto mais se eu te falar das coisas espirituais. Nicodemos precisava entender que não era simplesmente voltar ao colo materno,
nascer de novo dessa forma física, como eu disse no início, ainda que isso fosse possível, seria carne, porque carne é carne e espírito é espírito, é da vontade de Deus que se nasce. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele diz, olha, lá em Efésios diz assim, e ele nos fez assentar juntamente com ele nas regiões celestiais. Quer dizer, Deus está mostrando o futuro. Deus está procurando mostrar para você o futuro. Quer dizer, a questão do novo nascimento. Quando ele começa a mostrar, e vocês que andavam em dissoluções, na vontade da carne, na todas imundícias e injustiça, quer dizer, a partir desse momento vocês estão reconciliados, vocês estão restaurados. Lá na cruz, quando ele disse, está tudo consumado, testelestai, né? Está toda a dívida paga, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E a lição, ela procura mostrar por que esse nascimento, como eu já disse, por conta de ver o reino de Deus. Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode ver o reino, nem sequer ver, imagine morar nele. O negócio, as coisas começam a engrossar, o caldo começa a engrossar, quando nós passamos a ver desta forma. Ele começa a dizer o seguinte, olha, ele diz assim, uma nova natureza que não se sujeita a Deus, ela não prova que não nasceu de novo. Né? Por quê? A nova natureza precisa ser submissa a Deus, quer dizer, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Um novo nascimento que não seja da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É por isso que tem que nascer do alto, roque pocavútia, quer dizer, do alto, algo que vem do alto. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele disse, olha, ele começa, eu achei um ponto aqui interessante, a velha natureza não se sujeita a Deus e aos seus mandamentos. Ela deseja fazer o que lhe agrada, sem prestar conta dos seus atos. As pessoas querem viver dessa forma. As pessoas querem viver dessa forma. E Deus não está procurando esse tipo de gente. Deus está procurando pessoas que querem se submeter à sua vontade. Sabemos que a vida aqui ela é árdua, sabemos que a vida aqui é difícil, mas sabemos que também que existe uma recompensa. Então, a questão de nascer de novo é a questão que é o Espírito que vai atuar como agente em nossas vidas. Porque nós que vivíamos em dissoluções, em glutonarias, em inveja, bebedice, mentira, discórdia, facção, dissensão, lascívia, tudo isso são obras da carne. Mas o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. Tudo isso é fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, esse faz parte do novo nascimento. Uma pessoa nascida de novo, ela tem uma nova roupagem, uma nova... Oh, glória a Deus! Se nós pudéssemos ver o que acontece no mundo espiritual quando se aceita Jesus, nós somos transportados do reino das trevas para a luz. A Bíblia diz que ele nos fez assentar juntamente com ele nas regiões celestiais. Porque Deus é aquele que traz as coisas que não são para como se elas já fossem. Porque ele está no passado, presente e futuro. Deus é atemporal. O tempo pouco significa para Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, o novo nascimento ocorre quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, mediante um ato da graça divina. O que é um ato da graça divina? Foi aquilo que eu disse. Foi ele que ele escolheu. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu. Lembra? Onde ele disse para Jeremias, Jeremias, antes, são dois pontos distintos. Antes que tu viesse a madre, eu te conheci. E antes que tu nascesse, eu te santifiquei. E te dei as nações por profeta. Não tem como fugir. A escolha é soberana de Deus. É Deus quem escolhe. A palavra eleito, ela vem do princípio. Eleito. O que é o eleito? O eleito não é um candidato, né? Não é um candidato. O eleito já é uma pessoa já é escolhida desde o princípio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós vemos que as coisas elas começam a se encaixarem. Ô, irmão, por que será? Por que será que nada consegue destruir aquele que Deus escolhe?
né? Por que nada consegue se atravessar no caminho daquele que Deus escolhe? Porque é a escolha soberana de Deus. Nós não é a vontade própria, mas é Deus que tem nos escolhido, andando em novidade de vida, aprendendo com a perspectiva divina. O que acontece quando aceitamos a Jesus? Somos feitos nova criatura, onde vem essa ideia do novo nascimento. Quer dizer, o que é um novo nascimento? Uma mudança de vida, uma nova roupagem, uma nova conjectura, como a gente poderia dizer, uma nova atitude. E nós vemos que Nicodemos queria que ele, quando ele vai interrogar, vai ter com Jesus, mas ele tinha tido antes com João Batista. Você vai entender que ele disse, olha, tu és o Messias. Ele estava interessado em saber quem era o Messias. Só que ele foi de noite. Só que ele foi à noite. E ele fala, ele começa mostrando, Jesus começa a mostrar a ele, olha, você é mestre em Jerusalém, mas é necessário que você nasça de novo. Porque muitas das vezes o ser humano, ele tem aquele nascimento, mas um nascimento meio que natimorto, como nós poderíamos dizer. Já nasceu com as atitudes que não tem aquela criança que ainda nasce com certas deficiências. Mas quem é que vai aperfeiçoar a obra de Cristo em nossa vida? É o Espírito Santo, que é o agente atuante. É por isso que nós devemos entender a questão do novo nascimento, a questão da mudança de vida, a questão da regeneração, a questão de que Ele nos regenerou. A Bíblia diz que Ele nos reconciliou consigo mesmo, não imputando, né? Não imputando, poderia dizer ineputabilidade, não imputando o pecado aos homens, quer dizer, a partir do momento que ele passou a borracha no seu, em tudo que existia, você está livre, é como se você tivesse começado dali, do zero. É isso que a lição está querendo nos mostrar, e é isso que a Bíblia nos ensina. É o novo nascimento, é a mudança, é aquilo que começou a partir daquele momento. Então, para Deus, começou a contar a partir dali. Porque ele esqueceu, lembra que a Bíblia diz? Que ele pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e dele não lembra-se mais. Então, é necessário que a gente passe a viver com novos hábitos, com novas atitudes. Porque muitas das vezes, nós sabemos que existe, porque o processo de santificação ele é um processo concomitante, ele é um processo que vai aos poucos, ele vai aos poucos, nós já chegando em nossas vidas momentos que nós vamos dizer, o próprio Paulo chegou a dizer, ele disse que o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero estou sempre fazendo. Quer dizer, há uma guerra da velha e da nova natureza. Quando nós aceitamos Jesus, fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Passemos agora a ter um dono, passemos agora a ter um agente, que é o Espírito Santo, né? O pneuma, o vento sopra onde quer. Quer dizer, as escolhas soberanas de Deus, as atitudes de Deus para conosco, como filhos, somos tratados como filho, não somos mais tratados como bastardo, somos tratados como filho, porque a partir desse momento nós temos uma nova visão. Ou seja, Deus já nos vê, quando Ele olha para nós, Ele não nos vê necessariamente, mas Ele vê Cristo, a cruz de Cristo, que pagou por nós, que fez a justiça de Deus. Aí João Batista chega e diz, mas por que é necessário que... Você não precisa ser batizado por mim. Jesus, faça isso, porque cumpre toda a justiça. Quer dizer, batismo nas águas fala de que água, símbolo do Espírito. Vento, um dos símbolos do Espírito. Ele sopra onde quer. As escolhas soberanas de Deus. Essa aula é tremenda, né? Nós vamos ver. Aí você vai ver na continuidade que nesse ponto 3, a verdadeira vida. Porque o que nós vivíamos no passado não era uma vida, né? Era uma meia-vida. E se era uma meia-vida, que nós poderíamos dizer dessa forma? Se era vida. Porque vida somos agora, a verdadeira vida. E o que é a verdadeira vida? A verdadeira vida está pautada naquilo que Deus estipulou para nós. Você já imaginou? É a vontade de Deus para nós. Então, nós vamos fazer aqui uma comparação. Deus, nós pais temos os nossos filhos
E nós, muitas das vezes, nós queremos determinadas coisas para Ele, que Ele muitas das vezes até não nos entende. Mas vai entender de quê? Depois. Depois é que aquilo que meu pai que preparou para mim realmente era o melhor caminho. Mesmo assim é Deus. Deus, Ele quer o melhor para nós. Quando Ele começa a mostrar aqui o pecado, a mentira, somos livres agora do pecado, da mentira, das falsas palavras, tudo que acompanha a vida e desagrada a Deus. Quer dizer, nascido da água e do Espírito, nascido da vontade de Deus, nascido do alto, não daqui. Porque quem está no alto é acima de tudo, acima de todos. Quem está no alto supera tudo. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí eu me lembro uma passagem, aquela passagem de Zaqueu, quando ele começa a mostrar, Zaqueu chega e diz, Jesus disse, olha, hoje importa que eu entre em tua casa. Né? Tem um versículo 9 de Lucas, que ele começa a dizer assim, olha, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ali está a chave desse capítulo. Deus está falando de quê? Da vontade soberana de Deus, da atitude soberana de Deus. Porque Zaqueu era um excluído. E Deus veio para provocar o quê? A inclusão. Não é o que eu penso, não é o que o Beltrano pensa, não é o que as pessoas pensam, mas é como Deus te vê, é como Deus pensa. Porque a sua vontade ela é soberana e ela prevalecerá. E a partir do momento que nós passamos a viver em novidade de vida, aí você vai poder dizer assim, olha, Abba Pai, que significa papai, intimidade com Deus, você tem acesso, né? Não vai uma coisa limitada, quando o véu do templo ele rasgou-se de alto a baixo, Jesus, o Senhor, estava dando o livre acesso. Oh, glória a Deus. Então, isso é o novo nascimento. Uma nova vida pautada na vontade de Deus, não é mais nos padrões do mundo. Muitas das vezes nós vemos pessoas que professam a fé, até mesmo um credo religioso, ele quer se pautar naquilo que as pessoas demais se pautam, naquilo que a maioria está fazendo. Eu costumo dizer que os homens têm aquela mania de dizer, não, é famoso, Maria vai com as outras, não é assim. Você não é mais isso. Você, a partir deste momento, você passou a viver na dispensação do Espírito. Você agora é um canal de bênção. Você agora é uma verdadeira alavanca. Você agora é aquele que vai tocar a mão ao necessitado. Oh, aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o próprio, em seguida, no João 3,16, resume toda a Bíblia. Toda a Bíblia está resumida ali. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O novo nascimento não é nada mais, nada menos do que viver por fé. Quando ele foi lá, quando Nicodemos foi ter com Jesus, Deus está dizendo, olha, é importante é nascer de novo. O que é nascer de novo? Uma mudança de vida, é viver por fé, viver na dispensação do Espírito Santo, viver guiado por Deus. Irmãos, é muito difícil, mas é glorioso. Sabemos que Ele nos amou primeiro. Então a nossa história não começa quando nós passamos pela porta da igreja. A nossa história ela começa muito antes. Aleluia. Jó estava questionando, começou a questionar porque estava passando por aquelas lutas, aquelas provas, aquela dificuldade toda. E Deus disse, ó Jó, aí Deus comparece perante Jó, aparece lá no redemoinho, diz, 70 perguntas faz para Jó. Uma delas me chama a atenção. Onde é que você estava quando eu lançava a pedra principal? Quando eu lançava a pedra da esquina? Que já estava falando em referência ao próprio Cristo, esse que nós estamos falando aqui nesta noite. Aleluia, esse Deus glorioso que já tinha... Porque os céus, irmãos...
A gente às vezes pensa que Deus tratou da salvação do homem como um plano emergencial. Deus não tratou como um plano emergencial. Era algo planejado. Deus não foi pego de surpresa. Deus não é surpreendido. Ele age com soberania, com autoridade, com ousadia. Ele é Deus de Deus, Senhor, Deus de Deus e Senhor de senhores. Ele é o Deus soberano que age. É Ele quem escolhe, as escolhas dele. Então a gente não pode, Joque, por que você está questionando a palavra? Você foi escolhido para isso. Lembra foi que o salmista Davi disse, eu ainda era uma substância informe, eu nem havia nascido. O próprio lá no livro de Jó disse, quando juntas cantavam e jubilavam as estrelas da alva ou as estrelas da manhã, mas mostrando que nós estávamos lá como Espírito. Deus nos conheceu muito antes de estarmos aqui. Então que temos que cumprir a nossa missão. Então é Deus quem faz as escolhas. Então o novo nascimento é isso. Novo nascimento é a mudança de vida, a mudança de hábito, a perca da velha natureza, porque nós somos revestidos de um novo homem, que é segundo Cristo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que a nossa vida, nossos novos hábitos, novas maneiras, fomos revestidos do novo homem, que é Cristo. Então, a nossa nova criatura, o texto por si só já diz, nova criatura. Quer dizer, mudança de vida, mudança de hábito, não voltando aos rudimentos. Os rudimentos do mundo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve, olha, ó insensato, Gálatas, começasse agora pelo Espírito e queres acabar pela carne? Quer dizer, nascido do Espírito, nascido da mudança de Deus, nascido da vontade de Deus, nascido do alto, não daqui, porque o primeiro Adão era o quê? Alma vivente, e o segundo, espírito vivificante. O primeiro era da terra, o segundo é do céu. Por que eu estou falando o verbo no passado? Porque ele não existe mais, e por que eu estou falando o verbo ser, no sentido de existir? Ele é do céu, porque ele vive e reina para todo o sempre. Então, irmãos, a lição dessa semana é basicamente isso, a questão da verdadeira vida, porque o que você vivia não era vida, né? A vida é uma vida com Deus, é uma vida restaurada, uma vida renovada, uma vida transformada, uma vida santificada, porque quem santifica é Deus, quem aperfeiçoa é Deus, quem justifica é Deus. A Bíblia diz, quem intentará acusação contra os escolhidos, se é Deus que o justifica. Então, a lição ela está muito boa nesta semana, essa questão. Aí ele diz assim, para agradarmos a Deus é preciso nascer de novo. Já comentamos isso. Sejamos pessoas que vivem uma nova vida e que aprendemos a sujeitarmos ao poder do Espírito Santo. Então se trata de um novo nascimento. Nicodemos foi ter de noite. Mas, por quê? Porque ele tinha vergonha de professar. Tinha vergonha, então fraqueza de fé. Mas ele disse, olha, Jesus disse, olha, não te maravilhes de eu ter te dito isso, olha, não fique feliz só por eu estar lhe revelando esse mistério. Olha, se eu estou falando das coisas espirituais, você não está entendendo? Você que é mestre em Jerusalém, porque tudo que é relacionado com água e com vento é algo você sabe que todo rabino tem que entender o que significa essas coisas, né? Então é dessa forma necessariamente, irmãos. Então, neste momento eu quero aqui agradecer por estar aqui, para que participarmos desta tão gloriosa lição do novo nascimento que o nosso Jesus nos ensinou. Então, que Deus nos abençoe ricamente, porque Ele é quem faz todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.